Algumas perguntas, tá? A natureza como morada do sagrado. Dentro da nação Angola, o Orixá Tempo é o patrono e está intimamente ligado aos ciclos da vida. Como a senhora enxerga a relação entre preservação das matas de salto e a manutenção da força do axé dos orixás ou inquices? É possível cultuar o sagrado sem uma natureza preservada? Bom, meu nome é Mãe Renata, eu sou da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Sou mãe de santo da Umbanda, então o nosso toque aqui, o nosso fundamento é Umbanda raiz. Porém, eu digo que o Candomblé, ele cultua os orixás. A Umbanda, ela louva os orixás. Então os orixás fazem parte também do nosso trabalho. Então quando a gente vai abrir a gira, quando a gente vai abrir o nosso trabalho, ou toda a firmeza da casa, ela se baseia nessa grande força, que é essa união de força que são os orixás. Tanto que eu, mesmo sendo da Umbanda, o meu ori é Iemanjá e Ogum. Então eles fazem parte, então os orixás fazem parte sim da Umbanda. O que muda são as ritualísticas, como eu disse, o Candomblé cultua, a Umbanda louva. Então eles estão presentes sim no nosso trabalho e nas nossas firmezas, nos nossos fundamentos. Quando a gente fala de preservar a natureza, isso é muito importante, porque dentro da cidade de Salto eu sou uma das pessoas que costuma fazer esse trabalho. Então quando eu vejo um tipo de oferenda, um tipo de entrega, que eu percebo ali que tem elementos que vão poluir a natureza, com todo respeito aos orixás, às entidades que receberam aquela energia, eu vou, peço licença e descarto nos devidos lugares. Então as próprias entidades e os orixás, eles nos ensinam que, afinal de contas, a morada principal dos orixás são os campos de força, é a natureza. Então, por que eu vou deixar de preservar o mar, a mata, sendo que eles se fazem presente nessa divindade, nessa força? Então, a gente, por obrigação e por orientação espiritual, conforme a gente foi evoluindo, conforme os anos foram se passando, a gente foi vendo essa necessidade junto com a espiritualidade, de como que a gente pode fazer os nossos trabalhos, as nossas oferendas, mas ao mesmo tempo preservar a natureza. Então a gente toma muito cuidado quando a gente vai nos campos de força, por exemplo, a gente não deixa garrafa, a gente pede toda a licença e usa como a mesa das oferendas as folhas. Então, por exemplo, a folha do pé de mamona, ela é ideal para você fazer uma mesa para o orixá. A folha de manga também. Então, dentro da natureza, a gente pode utilizar dos elementos para que a gente possa continuar cultuando e preservando a natureza ao mesmo tempo. O papel do terreiro na conservação ambiental, acho que mais ou menos segue nessa linha, né? O projeto destaca que o saber afro-brasileiro é uma ferramenta poderosa contra as mudanças climáticas. De que forma as práticas cotidianas do seu terreiro, como o manejo de folhas e oferendas, como você acabou de falar, contribuem para a proteção da biodiversidade local e para uma educação ambiental que o mundo ocidental ainda ignora? É muito importante a gente levar em consideração que todas as casas, ela precisa sim ensinar primeiro aos seus filhos, que são as pessoas com quem nós estamos no dia a dia, a ter esse fundamento, né, de preservar, de cuidar da natureza. Por quê? Porque a gente, como uma força, né, como instrumento de força energética, quando a gente vai usar dos elementos da natureza, quando a gente vai pedir essa licença, quando a gente vai firmar as nossas oferendas, o primeiro beneficiado aí tem que ser o meio ambiente. Tem que ser. Então, as nossas energias, nossos fundamentos, nossos trabalhos, as nossas orações, elas são baseadas. Eu tenho um trabalho que eu faço aqui, por exemplo, que é toda segunda-feira. Então, nessa segunda-feira, eu faço um trabalho para o mundo. Gente, para o mundo mesmo. Eu falo que eu pego lá o mapa mundo, eu coloco no chão, eu coloco as oferendas em cima, justamente por quê? Porque a gente sabe o quanto a gente depende, como o ser vivo depende da natureza. Então, se a natureza não tiver firme, não tiver forte, a gente vai cair. E aí existe uma questão que todo mundo acha que os recursos são infinitos da natureza. Então aquilo que Deus deu na natureza, o homem está só pegando para si, né? E deixando de cuidar. Então a gente, como pais e mães de santo, que a gente cultua a força da natureza, as divindades, a gente tem que trabalhar energeticamente para que isso possa não afetar tanto mais a natureza, o meio ambiente, como acontece. Então é muito importante a gente trabalhar na educação
dos nossos filhos, das nossas casas e levar isso, principalmente dessa forma como a gente está fazendo hoje, levando um documentário falando sobre como é o trabalho do dia a dia, porque infelizmente se você encontra uma oferenda na rua de qualquer forma, sobra para todo mundo e a gente não está aqui para assustar, por exemplo. Então tem muita coisa feia que as pessoas encontram na rua, feia mesmo, gente. Eu sou da religião e vou falar para vocês que é desnecessário. A gente não precisa fazer as coisas na frente das pessoas. A gente tem vários campos de força que a gente pode usar. A gente não precisa fazer nada no meio da cidade. A Cachoeira do Piraí e os espaços de ritual. A Cachoeira do Piraí ela é citada como um ponto vital para as comunidades de terreiro da região. Como tem sido a luta para manter o acesso e a limpeza desses espaços sagrados diante da especulação imobiliária e do preconceito religioso? Como a comunidade se organiza para zelar por essa área? Eu vou falar uma coisa para você, justamente por conta de tudo que você citou, né? Essa dificuldade que a gente começa a ter também para chegar até os pontos de força. E quando a gente fala da Cachoeira do Piraí, é muito mais delicado. Por quê? Porque tem muita gente de olho, né? Então, o que eu costumo fazer? Quando a gente tem trabalhos de cachoeira, então o que eu busco? Gente, o fundamento, ele é um só. Então, estar num ponto de força, olha, eu falo, se eu tiver um córrego com uma água corrente, eu já considero uma água de cachoeira. Então, eu não procuro uma briga por conta disso. Eu vou procurar fazer o nosso sagrado da melhor forma, mas sem afrontar determinadas situações. Então, o afrontar não faz parte da religião, de nenhuma. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque a espiritualidade ela é muito sábia. Então, se eu vejo a espiritualidade naquele córrego, naquela pequena água corrente, por que eu vou me deparar, por que eu vou afrontar situações ou deixar denegrir a imagem da própria cachoeira? Quando eu falo denegrir, é no sentido do quê? Tem muitos visitantes que vão lá, né? Tem pessoas que não fazem parte da religião. Então, chegar ali e ver os elementos da religião, infelizmente, é aquilo que eu falei no começo. As pessoas acabam taxando todos, né? Vai todo mundo aí para o mesmo balaio, mesmo a gente tendo todo o cuidado. Qualquer ponto de força que seja utilizado, a Tuque, a mãe Renata, os filhos, a gente sempre vai recolher tudo. A gente não deixa na natureza. O que é da natureza, eu falo, aquilo que vai virar adubo, que são as ervas, que são as sementes, as flores, tudo que vai virar adubo para a natureza é da natureza e na natureza vai ficar. Mas aquilo que a gente utiliza e a gente sabe que vai denegrir a natureza de alguma forma, a gente vai trazer de volta. Para vocês terem ideia, a vela, a gente acende a vela tem que queimar toda. Eu acendo, eu capto a força energética do campo e eu termino de queimar no terreiro. E não tem problema nenhum, as entidades continuam aqui, os orixás continuam aqui, trabalhando junto com a gente. Vocês imaginam que quando a gente coloca a vela na terra, na natureza, a vela queima, a cera que sobra ali na terra, ela morre. Vocês estão entendendo? Então, ali não nasce mais nada, ali fica um solo infértil. Então, por conta de tudo isso que a espiritualidade nos traz, é que a gente começa a encontrar meios, a gente começa a evoluir também. A gente não está deixando o fundamento, a gente está fazendo o maior e o melhor, que é cuidar da natureza. Dessa palavra não trabalhando. Olha eu agora. Territorialização e a identidade. Muitos terreiros têm sido deslocados do centro para as periferias ou áreas rurais de Salto, devido à gentrificação. Como essa desterritorialização afeta a memória da comunidade e a relação dos filhos de santo com a terra? Como a história oral ajuda a manter vivo o sentimento de pertencimento a esses espaços? Como eu acabei de dizer, eu falo que a espiritualidade ela é muito sábia. O sagrado, ele vai estar com a gente onde quer que a gente esteja. Eu, particularmente, o que eu gostaria de ter hoje? Uma chácara, um pedacinho de chão, de terra. Eu queria colocar o meu pé, permitir que a entidade, quando incorporasse, tivesse ali, né, o pé no chão. Mas hoje não é possível. Eu também tenho que pensar na comunidade. Então, será que se eu for para uma chácara, para um lugar distante, essa comunidade que confia no nosso trabalho, elas estariam presentes? Então, a gente, como líderes religiosos, a gente também tem que prestar atenção nesses pontos. A gente tem que entender que a firmeza do nosso chão, a união com a espiritualidade, ela vai estar com a gente.
as entidades, os orixás, os guias vão estar com a gente. Então, de novo, não entrar em confronto, porque a nossa cultura, ela existe, a gente honra a nossa cultura. Agora, se decorrer do tempo, né, nos nossos tempos de hoje, a gente tem que mudar a forma, a localização, a gente tem que entender que isso pra gente não tem que virar um problema, mas a gente tem que arrumar um meio de encontrar uma solução, mas jamais deixar de cultuar a nossa origem. Isso é o mais importante. O tempo cíclico e o futuro ancestral. Essa é a última pergunta, né? Enquanto o mundo capitalista tem pressa, o candomblé ou a umbanda, né, ensina que o caminhar está ligado à aprendizagem, que o tempo é cíclico. Como o conceito de tempo rei pode ajudar a sociedade a repensar nessa urgência climática e a construir um futuro ancestral onde o respeito ao meio ambiente seja prioridade? Futuro ancestral, ele vai começar também dentro de casa. Eu não vou nem falar só da religião. Por quê? Porque hoje, nos tempos que nós estamos, a agilidade, os 3 segundos, né, que querem segurar a gente nas telas, eu digo que isso está sendo um problema até dentro da nossa própria casa, onde filhos deixam de respeitar os seus pais. Os seus pais são a nossa ancestralidade, os nossos pais são a nossa ancestralidade. Pai e mãe, eu digo que são errôneos como pessoas, mas eles são a nossa ancestralidade. E quando a gente traz isso para a religião, o manter. Então, os líderes religiosos sempre têm que ensinar os filhos a sentir, porque não é nada na urgência. Na urgência, você acaba atropelando o seu tempo. O rei tempo está aí. E a gente tem que... Por que tudo está acontecendo muito rápido? Se a gente for ver o ano... Eu lembro do Natal. Olha só, nós já passamos, estamos no primeiro trimestre do ano. O tempo está muito rápido, mas o tempo está muito rápido porque nós deixamos de sentir. A gente está no automático. Então, lidar com a ancestralidade, respeitar a ancestralidade e continuar cultuando, acima de tudo, parar para sentir a espiritualidade, para sentir a ancestralidade e permitir que eles se façam presente dentro do tempo. Porque não adianta eu achar que eu vou entrar no meu terreiro, que eu só vou acender uma vela e meu trabalho está firmado. Não, antes disso eu tenho que evocar a ancestralidade. E hoje a modernidade, a tecnologia, que é algo que era para nos ajudar, ela não tem ajudado as religiões. E tem ajudado no sentido de propagar. Porém, não está passando disso, porque tem muitas pessoas que estão usando a própria tecnologia de uma forma errada, no sentido de mostrar essa agilidade, essa rapidez. Umas coisas têm que acontecer no agora, e não é no agora. As coisas ainda têm que ser sentidas, não entrar no automático, como está acontecendo. Então, para a gente trazer, para a gente cultuar, para a gente trazer a nossa ancestralidade, a gente precisa de tempo dentro do terreiro. A gente tem, a Umbanda, os fundamentos, é preciso preparar. E isso exige tempo e exige o sentir. A oração, ela não pode ser feita da boca para fora. O acender a sua vela para o seu orixá não pode simplesmente ser uma ação. Tem que ser um sentimento. Então, que esse sentimento de querer cultuar a ancestralidade, ele se mantém dentro de cada um de nós. Porque se hoje nós somos médios, se hoje nós fazemos parte de uma religião de matriz africana, é porque a gente sente ela aqui dentro. Então, não vamos permitir que o cotidiano, que a nossa vida corrida, que o dia a dia, que as redes sociais, ela mate esse sentir e essa ancestralidade que faz parte de cada um de nós. Quero agradecer por essa oportunidade. Eu digo que onde me chamam para falar da religião, da ancestralidade, onde eu posso ser usado, onde eu posso ser instrumento para propagar esse amor à religião, porque não é só religião, é comunidade. Então, quando a gente se preocupa em firmar o terreiro, em receber as pessoas, em acolher as pessoas, em ser instrumento da espiritualidade, para a gente realizar o nosso trabalho, isso faz parte de um acolhimento comunitário. Então, eu trabalho muito a favor da comunidade. Eu não estou só falando de religião. Agradeço muito a oportunidade, agradeço pelo convite.